Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus porque Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje começaremos mais uma série de 3 mensagens e a faremos na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo 1. Hoje nós veremos apenas o verso de número 10. Filemon, capítulo 1, verso número 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz. Nos instrui, Senhor, e nos dá o discernimento para que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, certamente o dito popular, Pai é aquele que cria, não aquele que gera, está em nosso meio e em nossa sociedade. E isto não é uma verdade, pois Pai também é aquele que gera. E isto está nas Escrituras. Mas é claro que diante ao pecado, há famílias que abandonam filhos, há pais que são omissos à sua responsabilidade. A adoção, claro, ela está presente em nosso meio. E, de fato, aqueles que então adotam crianças são aqueles que, de fato, são pais. Mas isso não anula o aspecto de gerar ou de ter filhos consanguíneos, como sendo também uma característica de pais. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esta carta do apóstolo Paulo a Filemon, ele tensiona algo muito importante. Ele escreve a Filemon, que é um cooperador junto com ele, Filemon que está em Colossos, e a igreja se reúne em sua casa. Ele tem grandes recursos e também ele que possui o escravo Onésimo. Paulo escreve justamente para que o receba novamente em seu meio, receba o escravo Onésimo em seu meio. E ele está escrevendo em favor deste servo. Ele primeiramente começa já a carta na sua saudação falando que ele é prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo, sujeito a Cristo. E ele vem como uma espécie de intercessor deste servo Onésimo. Ele também tem um momento em que ele louva a Deus pela vida do seu servo, a Filemon, da sua esposa e de demais cooperadores que também pastoreiam aquele local. Ele fala também desse trabalho gracioso que Filemon tem feito. Ele faz isso dos versos 4 até o verso número 7, falando então deste coração que os irmãos possuem, e isso se deve à dedicação do servo. E a partir do verso 8, ele então começa a entrar no assunto, primeiramente se colocando de uma forma muito cordata com Filemon, e ele diz que poderia até, pela sua condição de já experimentado no Evangelho, ele vai usar a expressão de velho, e também, inclusive, ele não fala diretamente mais de apóstolo, mas ele vem pedir, ele vem rogar pela vida de Onésimo, sabendo da condição de Onésimo de escravo de Filemon. Mas o que eu acho interessante, e essa reflexão que eu quero fazer, essa breve mensagem, essa noite com os amados irmãos, é este verso número 10. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós pensamos na concepção de gerar filhos e de criar filhos em um aspecto natural. Mas Paulo aqui, então, ele
ele pontua algo muito importante, que ele vai solicitar em favor de Onésimo, e ele vai dizer: meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. O que ele fala então aqui, este gerar, ele fala no sentido espiritual. Onésimo, ele vai até Paulo, provavelmente, ele havia fugido de Filemon, e ele então diz que ele roga por aquele que ele gera em algemas na prisão. E esse gerar aqui, que ele fala de Onésimo, é gerar no sentido espiritual. Ele é filho de Onésimo no sentido de que ele gerou, então, mais um servo de Jesus Cristo, mais um escravo de Jesus Cristo. E ele gerou em meio à prisão, ele gerou em meio à perseguição, ele gerou em meio a uma condição terrível. E a reflexão que precisamos fazer, e se aproxima, sobretudo, o Dia dos Pais, é com que tipo de criação ou sentido de gerar nós estamos vendo os nossos filhos. Porque, vejam, meus irmãos, nos preocupamos com o vestir dos filhos, nos preocupamos com as profissões dos filhos, nos preocupamos com a educação dos filhos, mas como tem sido a nossa postura na criação desse filho como servo de Deus, na geração de mais adoradores ao Senhor? Perceba que então a expressão que Paulo utiliza aqui é que ele está rogando, ele está pedindo em favor daquele que agora é o seu filho, que foi gerado, que ele gerou em algemas, que ele gerou na prisão. E como ele gerou? Pregando o Evangelho. Onésimo chega rebelde, ele chega fugido do seu Senhor. E o que Paulo faz? O que ele sempre fazia na prisão, principalmente nesta primeira prisão: pregar o Evangelho. Ele vivia sempre preso a um soldado, e sempre que tinha oportunidade, ele pregava o Evangelho. Então, meus amados irmãos, que nós pensemos nessa primeira instância em gerar, em criar não só bons cidadãos, filhos bem-sucedidos em carreiras, em famílias ou em finanças, mas, sobretudo, filhos que são gerados espiritualmente como servos de Deus, como aqueles que amam ao Senhor e o servem e o adoram em espírito e em verdade. Que Deus assim, meus irmãos, os abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos exorta. Que tenhamos, ó Senhor, o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo: pregar constantemente o Evangelho. E não só ver uma geração ou uma criação de seres naturais, mas, sobretudo, ó Deus, vermos uma geração de seres que vivem para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.